Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Rodolfo Fischer, presidente do conselho da ABS. Ele já vai explicar o que é isso. Meu nome é Matthew Schertz e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro, uma produção do World Observatory, da SPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no mundo e no Brasil. Rodolfo, conta pra gente o que é o ABS. Bom, muito obrigado por ter me convidado a estar aqui, é um prazer. A ABS é a Associação Brasileira das Empresas de Software, né? E quando a gente fala software, hoje em dia, software está em tudo, né? Está no relógio, está no óculos, então praticamente lá a gente reúne todas as empresas que... Está no óculos? O seu é ultrapassado, né? Você tem que atualizar, né? Mas já tem óculos aí que você filma, grava, faz tudo. Sim, já. O senhor não está me filmando? Vai saber, né? O ponto mais interessante é que lá atrás ninguém sabia nem o que era software, né? Hoje está tudo enfiado, em tudo que é canto você tem agora com a inteligência artificial, então ficou mais famoso ainda. Mas, resumindo, é uma associação do setor de tecnologia que reúne hoje mais de 2.000 empresas que desenvolvem alguma coisa sobre software ou usam intensamente software, né? Então, hoje você tem todas as principais empresas de tecnologias, como Microsoft, AWS, Google, IBM, tem como a Airbnb, então tem todas que desenvolvem ou usam intensamente tecnologia. E principalmente, que é uma coisa muito interessante, a maior parte dos associados são micro e pequenos empresários, né, que mais ou menos são 80%. Né? Então são os micro e pequenos que acabam batendo lá na nossa porta para ficar junto com alguém e tentar defender os interesses que ele tem. Né? Então, isso que é legal. O que faz uma microempresa de software, por exemplo? Eles desenvolvem soluções mais específicas. Né? Então, hoje, quando a gente fala de uma microempresa, o pessoal já confunde com as startups, né? Porque startup é aquela que desenvolve software, alguma coisa, plataforma. Então, você tem desde soluções para clínicas, né? São nichadas, né? Soluções específicas. Proprietário próprio para uma clínica, um pet shop, alguma coisa. Então, o cara começa pequeno, desenvolve lá uma solução para resolver uma dor de alguém, né? E aí o negócio vai evoluindo, e a gente espera que o cara cresça, né? Então, esse é o principal ponto que a gente sempre quer tentar ajudar. Mas tem um ponto que eu acho que é super importante comentar sobre a ABS, que a gente adora o propósito. Então, acho que propósito é a coisa mais importante que a gente tem. E a gente tem que ter propósito também nas empresas ou associação, no caso da ABS, né? Que é ajudar a construir um Brasil mais digital e menos desigual. Então, esse aí é o propósito principal da associação. E como é que faz isso? A ideia Qual é a proposta? A ideia justamente é essa, porque quando a gente fala de tecnologia, tecnologia é o principal meio de levar conhecimento, educação hoje em dia, né? Então, a gente tem uma ferramenta que, se ela for bem usada, ela consegue levar de uma forma democrática, né? Para todo mundo. Né? Todo mundo que tiver acesso, aí você consegue acessar esse conhecimento. Cursos de graça na USP, por exemplo, para quem quiser. E você entra na internet lá pesquisa e você tem lá um monte de informação. O único ponto que você tem que tomar cuidado é o discernimento, né? Saber o que está correto e o que não está correto. E o outro lado é gerar novas oportunidades de geração de renda, ou negócio ou emprego. Então, tecnologia está aí gerando um monte de coisa. E a gente para pensar o que aconteceu na pandemia. Se não fosse as plataformas digitais, certamente muita gente estava sem emprego, né? E muita gente com fome e muito restaurante fechando. Então, o que aconteceu? Você teve a plataforma com iFood, Uber Eats, que no fim acabou preenchendo um espaço na sociedade, né? Que ninguém podia sair de casa, né? Então os restaurantes estavam fechados e, de repente, todas aquelas pessoas, eu vi diversas histórias, que o cara era encanador, era eletricista, um monte de coisa, e ele perdeu o trabalho. Né? No fim, o que ele fez? Comprou uma moto ou uma bicicleta e começou a entregar comida, entregar coisas. Quer dizer, a tecnologia ajuda nessa atividade de você gerar novas oportunidades, e que é isso que eu acho que é bonito. Por isso que a gente colocou esse propósito, ajudar o Brasil a ser mais digital, usar o potencial da tecnologia e, obviamente, consequentemente, a gente conseguir reduzir a desigualdade. E aí a gente tem diversas ações que a gente faz também nesse... Conte algumas delas, umas que você gosta. A que eu mais adoro foi uma que nós desenvolvemos, que é a mobilização para a redução da desigualdade. Né?
É uma coisa muito simples, né? Que nem o seu óculos, né? Então, Sim. a gente tem um monte de computadores em casa, laptops, monitores, que eles ficam desatualizados. Sim. Depois de 4, 5 anos, você Sim. não faz mais nada Eu com eles. tenho um de 98, Então, que eu tá não vendo? sei o que fazer. Esse vai para o museu. Esse vai lá, manda para o museu da USP. Esse já tem uma finalidade. Tá bom, tá bom. Era do Estadão. É. Né? E quando você tem um computador que ele está desatualizado, você não tem mais utilidade, né? E lá fora tem um monte de pessoas que não têm computador, né? Então, o que a gente faz? A gente convida as empresas que tenham esses computadores obsoletos a doarem para o nosso projeto, para essa mobilização. A gente faz toda a reciclagem e recondicionamento desses computadores. Se atualiza. Isso, exatamente. Aí, normalmente, de 10 computadores, a gente consegue montar 6 computadores, né? Que interessante. Funcionando. Sim, né? sim. E hoje em dia as pessoas usam mais para acessar a internet. Então, a capacidade do computador não é tão importante. O importante é ele ter condições de acessar a internet. Então, a gente faz esse projeto, convida as empresas doam os equipamentos, a gente faz esse recondicionamento e depois a própria empresa que doou o equipamento escolhe para qual projeto de letramento digital esses equipamentos devem ser encaminhados. Então, você tem uma empresa lá em Macapá, né? E lá ele está precisando treinar lá a comunidade em volta da empresa como usar o computador. Então, ele tem um computador obsoleto, manda para a gente dá um trato nele e devolve lá para aquela comunidade do lado da empresa dele em Macapá. Onde fica a ABS? A ABS fica em São Paulo. Tá. Isso atende o Brasil todo. Tá. Só para ter uma ideia, cada tonelada de equipamento tratado, a gente consegue evitar 1,9 toneladas de gases de efeito estufa. Então, a gente evita... 1,9 toneladas de gases de efeito estufa. E também pela estatística, a gente consegue evitar que 12 quilos de metais pesados, tóxicos, sejam também colocados no meio ambiente. Então, a gente tem essa estatística para evitar o dano ambiental. E do outro lado, a gente sabe que cada tonelada, mais ou menos, de equipamento, vamos supor, condicionado, você consegue impactar 600 pessoas por ano. Então, a gente tem essa métrica. Então, hoje a gente já tratou por volta de 250 toneladas de equipamento, né, que é uma coisa extremamente expressiva. Nossa, você pegou 250 toneladas de equipamento. É bastante coisa. É bastante coisa. Hoje o principal... O que é? Assim, uns caminhões grandes? São caminhões. É que isso são 2 anos e meio já de mobilização. Né? Tá bom. E o principal doador é a TV Globo. Hoje a SPM também apoia. Olha, que ótimo. Já tem acho que umas 10 toneladas da 10 SPM. toneladas da SPM. A Globo, porque obviamente tem todas as afiliadas, são mais ou menos acho que 80, 90 toneladas que já doaram, né? Então fizeram até uma vinheta para a mobilização que foi colocada, que é muito interessante. Que legal. Então a ideia é sempre motivar, né, as empresas a doarem os seus equipamentos, a gente vai lá, recolhe, trata deles, todo o cuidado, né? Então por isso que eu acho que é super importante. E aí quando se começa a analisar as ODS, a gente tem aí praticamente 7 ODS que a gente consegue, de uma certa forma ou de outra, ter um impacto legal. Então, muito isso que é bom. Muito legal. Se eu quiser doar os equipamentos daqui, como é que eu faço? Isso é só entrar no site da ABS, né, que lá procura a mobilização abs.org.br. Entra no site e tem a mobilização para a redução da desigualdade. E lá você tem todos os passo a passo de como fazer a doação. É bem simples e tranquilo. E o Rodolfo, como é que você chegou lá? Conta a sua vida um pouco profissional. Bom, eu acho você que está aqui como um líder de impacto e certamente está tendo, né? Que bacana. O que é legal é que acho que isso tudo veio de uma experiência que eu tive na Microsoft. Passei 27 anos lá. Né? Então, comecei em 1990, só para ter uma ideia, e saí em 2017. Nossa, 1990 no Brasil, quando que a Microsoft entrou no Brasil? Meia dúzia de pessoas, entrou um ano antes. Né? Então, eu devo ter sido lá o 12º funcionário, alguma coisa assim. Né? Louco. E o que é interessante é que, no fim, depois de toda essa trajetória, fiquei no Brasil, depois eu fui para os Estados Unidos, depois eu voltei para o Brasil novamente. Obviamente que a Microsoft tem uma conotação para o próprio Bill Gates, né, uma conotação filantrópica, né, de tentar justamente ajudar as pessoas através da tecnologia. Eu acho que foi isso que também acabou me ensinando como eu posso explorar as ferramentas que eu tenho em mãos para fazer o bem. Né? Então, lá na Microsoft, a gente usava recursos financeiros e recursos também de software, né, as licenças, e doava para projetos de letramento e inclusão social, para as ONGs, para eles poderem usar a melhor tecnologia possível disponível naquele momento para poder impactar positivamente os jovens que não tinham acesso. Então, eu acho que
essa conexão que eu tive com essa cultura de poder explorar, né, o que tem em mãos para poder ajudar o próximo, acho que me ajudou a levar na ABS, né, essa conotação. Quando eu cheguei na ABS, falei, opa, pode ser uma coisa legal, né, de a gente usar esse contexto da associação, os associados, as empresas, para não só resolver um problema tecnológico que a empresa tem, que é aquilo encalhado, né, um ativo que está lá, Sim. que não pode ser descartado de qualquer forma. Sim. E do outro lado você tem o jovem que no fim não tem acesso à tecnologia, né? Então como você consegue aproveitar isso? Então foi aí que acho que a ideia surgiu com uma recicladora, junto com o pessoal do Observatório do Terceiro Setor, de tentar montar essa mobilização que já tem 2 anos e meio, eu acho que tem um certo sucesso. Que bacana! Você fez engenharia? Não, eu fiz computação no Mackenzie e Sim. Depois eu fiz pós-graduação de comunicação e marketing na SPM. Ah, que legal, que legal. Então você está em casa. Estou em casa. Que aí eu falei, esse negócio de ficar enfiado numa sala programando só com o computador, percebi que não era muito a minha praia. Aí eu falei, não, esse negócio tem que sair mais para mercado, comunicação. E foi um momento, acho que, de decisão que eu fui trabalhar na Sharp. Né? E na Sharp eu fui trabalhar como gerente de produto. Né? Então eles estavam lançando lá um microcomputador chamado Hotbit. E aí eu falei, nossa, eu preciso de marketing, porque é isso que me conhece, comunicação, marketing. Aí eu fui bater na porta da SPM para fazer um curso, né? Logo depois da computação. Para entender melhor como funciona isso. Como funcionar. E aí que você percebe que todas essas ações legais, que eu classifico como legais, né, a mobilização, a redução da desigualdade, depois tem uma outra que eu posso comentar, que é uma empresa ética, você gera notícia, né? Você acaba gerando mobilização no mercado. E quando você gera mobilização no mercado, a ABS, que está por detrás disso tudo, se torna conhecida. Né? E isso que eu acho que é a parte mais interessante, porque a gente nem precisa bater na porta das empresas para serem associadas. Sim. Todo mês a gente sempre tem um saldo positivo de novos associados, porque no fim eles acabam conhecendo a ABS por alguma forma, devido a uma dessas iniciativas, mobilizações, e aí eles acham interessante e vão lá tentar descobrir o que a ABS faz. Aí eles, pelo que eu entendo, eles curtem e aí começam a participar. Né? Vocês têm reuniões, isso. Vocês se juntam, conta pra gente um pouco. Então, como que eu classifico a ABS? A ABS é como se fosse uma plataforma. Né? Então, se você é uma empresa e tem um problema, vamos supor, tem um problema tributário, tem um problema qualquer que seja. Né? Então, você bate na porta da ABS e fala, olha, eu gostei muito de vocês, mas o meu problema é esse. Sim, né? sim. Não é? Vamos supor, eu esqueço de pagar o DAS. Esse é meu problema. Não, o meu problema é essa xícara azul aqui, que eu acho que ela devia ser vermelha. Né? Tá. E aí o que a gente faz? A gente comunica ao mercado que a gente está disposto a montar um grupo de trabalho para discutir por que a xícara é azul e não é vermelha. Interessante. Né? E aí diversas outras empresas associadas acham que... Quem tiver interesse nessa questão, acham que tem uma solução. Aí aparece lá 100, 200 empresas, fala, pô, eu tenho esse mesmo problema, eu queria que a xícara fosse vermelha. Aí você tem uma reunião e é discutido. Aí é discutido, então a gente monta pessoalmente, presencialmente. Vocês não fazem tudo pelo Zoom, ou fazem? Mas agora é tudo pelo Zoom. Eu vou te explicar o porquê. Porque como que é uma associação a nível Brasil, sim, e a gente fazia isso pessoalmente. Sim, antigamente. Antigamente. Sim. E aí, obviamente, o que acontecia? Aquele que ficava no Amapá ou em Manaus não tinha tanta voz ou atenção, né? E a gente já estava nesse processo de fazer parte da reunião virtual, né, com câmeras, etc. Quando veio a pandemia. Sim. Aí antes da pandemia, antes de todos nós. A gente já estava comprando câmera, tentando, mas aí era difícil, porque uma reunião mista, vamos dizer assim, quem está presencialmente consegue falar mais alto de quem está à distância. Né? Então, aí o que a gente preferiu fazer? Tudo via Zoom, vamos dizer assim, né? Tudo via Zoom. Então, hoje, para ter uma ideia... A gente está fazendo Zoom, mas Google Meet... Google Meet, Teams, tudo isso. O que aconteceu? Antes até da pandemia, a gente tinha, vamos supor, 3 grupos de trabalho. Né? Hoje a gente tem quase 14, quase 15 já. Porque a gente começou a posicionar a associação como uma plataforma, então as empresas começaram a trazer os seus problemas, né? Porque chegava o seguinte, você lá produzia um software. Mas vocês não cuidam da xícara vermelha.
Falei, a gente pode cuidar, ninguém nunca perguntou, então vamos ver como é que funciona. E isso acho que foi uma coisa legal, que a gente colocou um dinamismo maior dentro da associação. Não é? Então, não é a diretoria da associação que vai definir, olha, os temas que a associação vai definir o conselho, né, melhor dizendo. Vai ser o A, o B, o C, o D, o E, não. Bateu alguém na porta e falou que tem um problema com a xícara vermelha, vamos escutar. Eu acho que isso foi a parte mais importante, escutar o mercado. E aí ele vem para dentro e a gente começa a debater o que ele precisa, se mais empresas estão na mesma situação. Quais são os problemas do mercado? Me dá uns exemplos reais. Eu vou te trazer mais estruturado. Então, hoje, praticamente, a gente tem 3 grandes problemas, né, em termos de setor. O primeiro dele, que é a disponibilidade de tecnologia. Então, eu vou falar de disponibilidade, acesso à tecnologia e conhecimento da tecnologia. Né? Então, quando a gente fala que a tecnologia está disponível, é a parte regulatória. Então, como que a gente assegura que o ambiente regulatório aqui no Brasil favoreça a inovação, favoreça o uso da tecnologia? Um exemplo atual... Isso é importação? Isso é tudo, até desenvolvimento. Hoje, uma discussão que a gente está tendo muito séria junto com lá em Brasília, né, tanto com o Poder Executivo como o Legislativo, é a regulamentação da inteligência artificial. Que bom. Como a gente consegue manter uma regulamentação, ou desenvolver uma regulamentação, melhor dizendo, que ela seja favorável ao desenvolvimento local? Nós entendemos que o Brasil copiou muito a Europa, né, em termos de regulamentação. E a regulamentação europeia de inteligência artificial é muito restritiva. Então, ela é muito prescritiva. Ela diz assim, você pode fazer isso, não pode fazer isso. Você pode fazer aquilo, você não pode fazer. E quando a gente fala de tecnologia, é difícil você prever isso. Né? Então, por isso que a gente está preocupado com a forma que está. Então, você tem a parte de estar disponível, que é a parte regulatória. E outra parte, que é uma coisa super importante, ela está acessível, é a tributária. Né? Então, quando você mexe com tecnologia, o que acontece? Se a parte tributária ela não está muito bem azeitada, vamos dizer assim, porque tecnologia movimenta toda hora, né? Não é uma coisa super ativa. Então, as leis, elas precisam, o arcabouço tributário, ela precisa acompanhar essa evolução da tecnologia. Deve ser difícil, né? Mas os ritmos são bem diferentes, não? Então, você que já tem uma certa experiência com o seu computadorzinho, vai lembrar que antigamente você comprava o software, ele vinha com disquete ou com CD. Sim. Né? Então, quando você importava um software, você importava o software com o CD tudo bonitinho, passava lá no desembaraço alfandegário, coisa e tal. Hoje, como que você compra um software? Online, né? Online. Baixa, clique, quero. Exatamente. Então, essa questão tributária com o software desenvolvido aqui, com o software desenvolvido não sei aonde, tem choque, porque não está claro a legislação. Né? Então, a legislação não se atualizou. E, por último, é a parte de conhecimento da tecnologia. E não adianta você estar com o software aqui, a regulamentação está tudo bonitinho, o software é barato, você consegue comprar, você consegue desenvolver, você tem os recursos para desenvolver, mas você não tem o conhecimento. Né? E isso é tão importante quanto os outros dois. Né? Porque se você não tem o conhecimento da tecnologia, que é o outro pilar super importante, você não consegue explorar o potencial dessa tecnologia. Né? A gente está vendo agora com a inteligência artificial, batendo na nossa porta. Poucos sabem explorar o potencial da inteligência artificial. Né? Então, e essa é a dificuldade. Então, a gente tem que assegurar que a gente tenha cientistas, profissionais, efetivamente bem capacitados, né, para poder explorar os benefícios dessa tecnologia. Tem um estudo que é muito interessante, da Pricewaterhouse, que falou o seguinte: em 2030, a inteligência artificial vai gerar oportunidades na faixa de 15 trilhões de dólares no mundo todo. Qual é o PIB mundial? Então, E aí você olha o seguinte: quem vai absorver a maior parte dessa oportunidade de acordo com o estudo? Quase 50% é a China. Quase 25% é os Estados Unidos. E o resto do mundo vai disputar os 25%. Né? Por que isso? Porque eles estão na frente em termos de desenvolver, conhecer, usar. Então, é esse dinamismo no mercado que é importante. Uma informação
legal. Como que a gente faz para participar dessa festa? Então, a China forma por ano 4.600.000 pessoas em STEM, que é lá, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. 4.600.000. Os Estados Unidos, por volta de 800.000 pessoas. Né? O Brasil, acho que se formar umas 100.000, 200.000 é muito. Né? Então, o que acontece é o seguinte, você percebe quais são as tendências que estão acontecendo no mundo em termos de formação de conhecimento. Né? Então, quem vai competir com uma China que está formando mentes, né? Mais de 4 milhões de mentes formadas em ciência e tecnologia. Então, essa é a competição. E aí eu trago um outro... Como é que a gente enfrenta esse problema? E é que é o ponto importante. Eu vou trazer uma coisa muito interessante que aconteceu com a Singapura. Só para entender a estratégia que o mundo está se movendo. Singapura foi o primeiro país que regulamentou a comercialização de proteína à base de célula-tronco, a comercialização de proteína já está regulamentado lá. Então você pode hoje ir num restaurante e pedir uma proteína animal desenvolvida em laboratório à base de célula-tronco. É o primeiro país que regulamentou isso. Então, e está acontecendo? Então, está acontecendo. O que eles estão fazendo com nuggets de frango? Então, o que acontece? Muitas empresas que querem investir nesse segmento estão indo para onde? Para Singapura. Né? Então, quando você pensa quais são os ambientes mais favoráveis para você desenvolver inteligência artificial, Estados Unidos, China, você tem a Inglaterra. Né? Então, são países que têm uma regulamentação favorável para você desenvolver. Então, como você resolve isso? É você criar um marco regulatório, né, que permita as pessoas virem para o Brasil e testarem novas tecnologias. Obviamente, com todo o cuidado possível, mas aí você atrai essa atenção, você atrai investimentos, atrai empresas, da mesma forma que Singapura fez. Né? Então, está fazendo, melhor dizendo. Né? Então, você tem... Essa é a forma de você capturar, né? Porque quando você faz uma regulamentação desse tipo, até também a parte tributária, que é muito importante, essas pessoas vêm para o Brasil, montam seus centros de desenvolvimento aqui no Brasil, trazem as cabeças aqui no Brasil e espero que aconteça a mesma coisa que aconteceu com você. Né? Eles fiquem aqui. Né? Porque aí fazem família, aí o que acontece? Você começa a trazer mentes brilhantes e começa a desenvolver o mercado local, porque esse cientista, de repente, resolve montar sua própria empresa aqui no Brasil, né? E isso acontece. Então, a melhor forma de você ter é sempre atrair as melhores cabeças, né, para que você consiga desenvolver aqui a tecnologia no Brasil. E como é que vocês trabalham para isso? Vocês trabalham para acelerar a regulamentação? Exatamente, isso. Adequado, isso. Hoje, quando a gente fala qual é o nosso principal objetivo, é que a gente assegurar um ambiente de negócios aqui no Brasil que ele seja inovador, que ele seja ético, que ele seja sustentável, que ele seja dinâmico e competitivo globalmente. Então, esses são os 5 pilares. Né? Então, a gente mexe com ética, mexe com sustentabilidade, mas mexe com dinamismo no mercado, inovação. E também a gente sabe que tecnologia não tem fronteiras. Né? Então, toda empresa que... Menos hoje nada, zero. Então, o principal é como a gente sempre consegue assegurar que a empresa que esteja aqui consiga competir e ir para outros mercados. Né? Porque um brasileiro, às vezes, ele olha o mercado brasileiro, que é significativo, e acha que é o suficiente. Né? Enquanto outros países, eles querem sair, não é? Eles não querem ficar no limite dos seus países. Normalmente se pega Canadá. Israel é o melhor exemplo. Israel é um país pequenininho, não tem mercado, então tudo que eles façam é para fora. Não tem outra solução. Né? Então, é interessante. A Estônia também tem está indo nessa linha, está promovendo a Estônia, que eu tive lá, é muito interessante, que é o país digital, né? Então você esteve lá e conta um pouco disso. Então, o que é interessante na Estônia é que tudo que eles... O que aconteceu? A Estônia decidiu pelo caminho da digitalização devido ao alto nível de corrupção. E quando você coloca tudo no computador, tudo começa a ficar controlado. Né? Então, eles conseguiram fazer uma movimentação muito interessante, colocando todos os sistemas num único processo, vamos dizer assim, de controle de informação.
Sim. Então, hoje eles têm todas as informações dos cidadãos, o que acontece, se alguém nasce, a escola que essa criança já vai entrar, então já tem tudo conectado. E eu tive a oportunidade de conhecer uma médica especializada em face, lá na Estônia brasileira. Então, a gente sentou lá no sistema e ela falou, aqui você tem um sistema onde que eu coloco todas as informações do paciente. Então, o paciente chega, eu consigo saber o histórico do paciente, o que aconteceu, o que não aconteceu, e aqui eu já coloco todo o tratamento que estou fazendo. Então, na medida que eu coloco todas essas informações, qualquer médico da Estônia, ele já sabe, se essa pessoa bater na porta de qualquer pronto-socorro, de qualquer hospital, ele já tem todo o seu prontuário. Interessante. E isso é prontuário sobre a vida, obviamente, da saúde, a vida, obviamente, do imposto de renda da pessoa, é tudo já, vamos dizer assim, a palavra controlado eu acho que não é a correta, mas é toda a informação disponível para que você possa dar melhor serviço para o cidadão. E um exemplo que foi dado na visita foi justamente essa. Você tem uma família esperando uma criança, a criança nasceu, o Estado já mandou todas as informações para os pais. Os pais não precisam sair do hospital para entrar lá em algum sistema para poder dar informação. Automaticamente a médica que fez o parto, o médico, já colocou no sistema, o sistema do Estado já soube, já identificou todas as informações, já saiu automaticamente a certidão, ninguém teve que ir em nenhum cartório pegar, e já tem até a previsão de qual a escola aquela criança irá quando ela fizer lá os seus 7, 6 anos. Né? Então já está tudo mais ou menos esquematizado. E uma coisa que acontece é que lá na Estônia, por ser tudo digitalizado, chamou a atenção de muitas startups ao redor do mundo. Sim. Né? E uma coisa super importante é que lá foi desenvolvida uma coisa que eles chamam de e-residence, que é você não precisa estar na Estônia para você pegar que eles chamam de um cartão de residência, né? Para você poder abrir uma empresa. Então você pode abrir uma empresa na Estônia, você morando no Brasil. Olha que interessante. Isso é muito interessante. Você abre a empresa na Estônia, a Estônia é conectada com a comunidade europeia, então você está dentro da comunidade europeia, então você abre um negócio dentro da comunidade europeia. Olha a sacada. Nossa, só. Então eles montaram todo o esquema para aproveitar, né, de uma forma que o mundo todo quisesse entrar na comunidade europeia, eles foram a porta de entrada da comunidade europeia de uma forma super mais fácil e simples. Que interessante. E como é que nós estamos no Brasil nisso? O Brasil, o que ele precisa fazer é simplificar. A gente está enfrentando agora a reforma tributária, que era para ter um imposto. Né? Hoje a gente tem acho que meia dúzia de impostos, né? Que era para ser única, já tem 2, já tem 3, já tem 4. Mas está indo no caminho de simplificação que é positivo. Né? Então eu acredito que a parte mais importante que o Brasil tem que sempre perseguir é simplificar tudo. Né? E principalmente o arcabouço tributário. Porque hoje, para você entender que tipo de imposto você deve pagar ou não pagar, é muito complexo. Então, hoje tem o imposto de serviço, tem o imposto de produto, um é isso, o outro é aquilo, aí você tem que recolher o PIS, CONFINS, é uma loucura. Então, esse caminho de simplificação tributária e digitalização, porque a promessa é muito simples. Você não vai ter que mais calcular o seu imposto, porque à medida que você emite a nota fiscal, o imposto é recolhido. E o Brasil, nesse ponto, a gente está anos-luz a muitos outros países, porque o brasileiro tem a cultura digital. Né? Eu não sei se veio das novelas, mas o Brasil é um dos países mais de cultura digital avançada. Você pega hoje... Eu não sabia disso, hoje o Brasil é o segundo em termos de uso de tela, de conexão, no mundo. No mundo? Qual é o primeiro? O primeiro eu não lembro. Mas a gente é o terceiro e quarto em usos de mídias sociais. Então hoje a gente é o terceiro em Facebook, quarto acho que LinkedIn, TikTok. Então a gente está o terceiro e o quarto colocado nos maiores usuários das plataformas digitais. Então culturalmente tudo que é digital a gente consegue absorver rapidamente. Porque de repente tem as eleições que a gente já... Tem a parte do imposto de renda, hoje você não tem imposto de renda que não seja digital. Então,
de uma certa forma, a gente já tem todo um ambiente digitalizado. O que precisa... Os bancos também, os bancos, fintech que fala isso. Os bancos foram os primeiros, sim, né? Porque o custo do dinheiro era um absurdo, né? O meu irmão americano, eu estava falando com ele e ele queria me mandar um cheque. Eu falei, não faça isso, pelo amor de Deus. Cheque? O que é cheque? Nos Estados Unidos, pois eles usam. Então, eu morei nos Estados Unidos e foi um choque, porque eu tenho que pagar minhas contas com cheque, né? Vinha lá, eu falei, eu pago pela internet, mas tudo bem. Sim. E o Pix? Sim, e o Pix. O Pix os Estados Unidos está tentando copiar o Pix, vamos dizer assim, né? Tentar entender como é que funciona, porque se olha o que está por detrás do Pix, é uma coisa assim fabulosa. Eu né? imagino. Então, eu imagino, posso só imaginar. Então você digita lá em segundos, o dinheiro está em outro banco. É uma coisa assim espetacular. Realmente avançado. Né? Avançado. Então, se você pega o contexto digital da cultura, o brasileiro tem. Sim. Acho que o que precisa é o governo aproveitar melhor essa oportunidade toda, acertar essa questão tributária, acertar a questão regulatória, porque toda vez que você faz uma regulamentação muito restritiva, você inibe investimento. Isso é normal. Né? Aí, em vez de alguém investir aqui no Brasil, vai investir no Paraguai, Uruguai, Colômbia, na Estônia. Né? Então, é bem simples. E o ponto, quando a gente fala tributário, é o aspecto também do custo de contratação aqui no Brasil. Né? É uma coisa famosa. Cada R$1 que você paga para um funcionário, você paga mais ou menos lá uns 80 centavos de imposto, benefício. Né? Então, normalmente você paga R$1, você está gastando 2 para manter aquele funcionário na tua empresa. Enquanto os países, os nossos vizinhos, é R$1 e 30 centavos de encargos. Né? Então, o Brasil é muito pesado em termos de contratação de pessoas. Né? Então, por isso que dificulta também. Né? Então, às vezes é mais fácil você abrir uma filial em outro país, que é mais barato você contratar, do que você contratar um funcionário no Brasil, né? Devido a esses custos envolvidos. Né? O Rodolfo, já estouramos o tempo, muito, mas está muito interessante para mim, eu estou aprendendo muito. E eu não queria deixar você embora sem comentar o futuro aqui, é Encontros com o Futuro, né? O nome e da inteligência artificial. O que você vê vindo pela frente? Você é uma pessoa bem atenado, ligado a isso. Eu vou... O que vai acontecer aqui? Eu vou até comentar, quando eu estive fazendo um curso sobre transformação digital na Columbia University, lá em Nova York, o primeiro slide que o professor colocou na tela foi... Isso agora? Isso foi em 2019. Né? Ele colocou: transformação digital não é sobre tecnologia. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu estive na SXSW também, escutei muito isso. Então a gente está vindo um monte de transformações digital, tem computação na nuvem, computador quântico, computador biológico, um monte de coisa. Então a biologia se fundindo com o mundo físico, etc. e tal. Então, para a gente aproveitar esse momento, né, de uma forma mais efetiva, a gente tem que ter o processo de você desaprender para você reaprender. Né? Porque os nossos modelos mentais de ontem não vão servir para o futuro. Né? Na SXSW tem uma pessoa muito interessante, o Ian, ele falou o seguinte: já é possível você ter uma empresa de $1 bilhão com um único funcionário, devido à inteligência artificial. Então, o poder que está vindo com ferramentas de tecnologia é impressionante. A nossa cabeça não está acostumada com isso. Então, a gente vai ter dificuldade de explorar todos os benefícios da inteligência artificial e outras tecnologias devido à nossa limitação mental. Então, hoje o que está acontecendo, só para ter uma ideia das discussões, estão dizendo que já tem testes sobre um computador baseado em célula-tronco humana. Então, você pode, de repente, montar o computador do Einstein, o seu computador, o meu computador, baseado nos nossos neurônios. Já os chineses já estão fazendo um computador líquido, baseado no DNA. Então, quer dizer, o que está vindo... Líquido? Líquido. Né? De bebê? Não é para beber, mas a forma dele é líquida. Né? Uau. Então, é uma coisa diferente. Então, você começa a perceber todas essas pesquisas e o potencial que isso pode vir em termos de transformação. É como, não sei se já ouviu falar na EM Web,
que é uma futuróloga de tecnologia, ela falou o seguinte, que esse ciclo que a gente está assistindo hoje de transformação, ele é muito empolgante, mas da mesma forma ele é aterrorizante, né? Porque ele assusta, porque é muita coisa acontecendo e desconhecido. Então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas é só olhar o seriado The Jetsons. Tá. Olha lá que eu assisti então, muito criança. Então, os carros voadores já estão por aí. Aquela robozinho lá, que esqueci o nome dela lá. Isso, eu também não esqueci o nome dela. Já tá, dizem sim, os rumos da vida. Que a gente já vai ter um robozinho para se chamar de nosso em 6 anos. Sim. Em 6 anos a gente vai ter uma pessoa, um robozinho, igualzinho, e o que faltava era a inteligência. Hoje se percebe que você já pode conversar com a inteligência artificial, ele te responde perfeitamente. Então a minha dica que eu poderia deixar aqui é o seguinte, experimente todas as tecnologias. Se você não experimentou o que é inteligência artificial, instale uma solução de inteligência artificial, pague, não use a gratuita, use uma paga, porque você vai conseguir perceber o potencial que ela pode gerar para facilitar a tua vida no dia a dia. Olha, Rodolfo, muito obrigado, foi fascinante e eu vou te convidar para voltar logo, porque, como sabemos, esse assunto anda muito rapidamente. Perfeito. Tá bom? Nota 10. Muito obrigado. Obrigado, viu?